A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo da sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Aquele likeão, não esqueça, não é? Para que o YouTube possa fazer com que esses vídeos cheguem para mais pessoas aqui na plataforma do YouTube. Quanto mais like você der, mais esse vídeo alcança mais pessoas. Meus irmãos, eu já trouxe aqui, quem acompanha mais tempo o canal, eu já trouxe aqui, não é? Aquela parábola do fariseu e o publicano no templo, que foi o título, e muito bem abordado, o católico e o protestante no templo. Eu já trouxe aqui também na parábola do trigo e do joio, o católico e o protestante no campo. E agora eu vou trazer aqui, nessa parábola, o católico e o protestante no fim do mundo. O que, irmão Fábio? O católico e o protestante na volta de Jesus. Católico e protestante no templo eu já trouxe. Católico e protestante no campo. Agora católico e protestante no juízo final. No fim de todas as coisas. Na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está vendo aí na tela, Mateus 25, a mais conhecida como a parábola das 10 virgens. Vamos acompanhar. Deixa eu colocar só a minha cadeira mais perto um pouco. Vamos acompanhar. Vamos direto ao assunto. Vamos lá. Aqui, ó. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Preste atenção. 10 virgens. 5 são prudentes e 5 são tolas. 5 são católicas. Essas 5 representam a Igreja Católica. E as outras 5 representam as igrejas protestantes. Né? As filhas de Lutero. Não se engane, meu amigo protestante, que vai ver este vídeo. Não se engane, eu não estou aqui provocando ira, raiva, para você estar aí colocando besteira nos comentários, não. Eu estou falando aqui, abrindo os olhos de vocês. Cuidado, porque o que a Bíblia vem mostrando, e eu vou mostrar nesse vídeo, é para você permitir que a venda caia dos seus olhos e enxergue a verdade. Porque não existe salvação fora da Igreja de Jesus Cristo. Em um dos concílios ecumênicos ficou decretado, ficou certo, plantado, que não existe salvação fora da Igreja Católica. E vou provar aqui, amigo protestante, para você. Não se iluda, não se engane o que pastorzinho coloca na sua cabeça. Saia dessa idolatria. Pare de idolatrar homem de carne e osso. Que criaram suas próprias seitas para seu bel prazer. Continua o texto. De verde agora que escuro. Que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. Veja só. Que saíram com as suas lâmpadas. Quer dizer que os católicos têm lâmpadas. Quer dizer que os protestantes têm lâmpadas. Que lâmpada é essa, irmão Fábio? A fé. Sim, as 5 prudentes têm fé. As 5 tolas, as não prudentes, também têm fé. Essas lâmpadas representam a fé. Mostra que católico tem fé, mostra sim que também protestante tem fé. Até ateu tem fé. Porque afinal o ateu vai atribuir a mim algum benefício que eu fiz a ele. Isso é um termo de fé, isso é um conjunto de fé. Não é? Então, logo, preste atenção. Todas elas têm lâmpadas. As 5 que representam a Igreja Católica têm fé. As 5 que representam as igrejas protestantes, sim, têm fé. Foram ao encontro de quem? De Rosa. Ao encontro do esposo. Quem é o esposo? Jesus. Amigo protestante, a igreja, ela é a esposa de Cristo.
Apocalipse diz o Espírito e a esposa. Quem é a esposa? A esposa é a igreja. Lá em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25, vai mostrar. Paulo faz uma analogia do esposo para com a esposa, e ele fala de Cristo para com a igreja. Então a igreja é a noiva, a igreja é a esposa. Apocalipse 21 também fala que a igreja, ela desce do céu, a Jerusalém celeste, a igreja perfeita, quando ela está descendo do céu na vinda de Cristo. Cristo virá milhares de 600, já disse São Judas. É a igreja perfeita. Aí descreve o Apocalipse como uma esposa ornada para o seu esposo. Veja. Cristo só tem uma esposa. Só tem um corpo. Você encontra dentro das cartas apostólicas, das cartas católicas, você vai encontrar cerca de 15 a 20 vezes que a igreja é o corpo de Cristo. Mas você não encontra que as igrejas são os corpos de Cristo. Porque Cristo só tem um corpo, meu irmão. Você acha que tem jeito de tirar essa cabeça aqui e colocar em outros corpos? Não tem. Então Cristo só tem uma esposa. Ele não tem esposas. Para, raciocina, pensa. Esse vídeo é especial para nossos irmãos separados protestantes. Segue o texto. De Rosa. Eles foram o quê? Ao encontro do esposo. É exatamente o que nós estamos fazendo. Nós trabalhamos para que quando Jesus vir, nos encontre aptos ao reino dele. Apto à salvação. A nos salvar. Mas tem que ter obras e tem que ser com a igreja verdadeira que traz e que nos dá as obras de fé, porque a igreja ela é uma fábrica de santos. O que é a missão da igreja, irmão Fábio? A missão da igreja é gerar filhos para Deus. E só se gera através dos sacramentos, não tem outro meio. Eu vou mostrar para você, amigo protestante, que você está enganado na parte ali das imprudências. Porque as imprudentes representam as protestantes. E eu vou provar com Bíblia para vocês. Não é com palavras não, que palavras minhas não tem poder não, mas a palavra de Deus tem poder. E eu estou aqui para provar até com a Bíblia de vocês aqui, ó. Protestante aqui, da linguagem de hoje. Linguagem de hoje protestante. Em qualquer Bíblia. Tem essa aqui não. Qualquer tradução. Segue o texto. Versículo 2 aqui de amarelo claro. Estou fazendo um pouco da resta do sol aqui na vitrô, mas não tem problema não. Vamos lá. Aqui, ó. 5 dentre elas eram tolas. Aqui já começa o discernimento. 5 dentre elas eram tolas. E 5 prudentes. Eu gosto da tradução da Bíblia de Aparecida que diz 5 eram prudentes e 5 não eram prudentes. Essa palavra tola é um pouco pesada. Mas vamos conforme está aqui a... Então quer dizer, 5 delas eram tolas. Ou seja, 5 delas representa aquilo que não é a igreja de Cristo e que pensam que é. Pensam que estão fazendo o que é certo. Amigo protestante, eu já fui protestante. Eu sei. Como você chega aqui com raiva, com ira, né? Mandando eu do inferno para dentro, me mandando do inferno para dentro, eu lhe entendo. Eu lhe entendo, porque eu já tive no seu lugar. Eu lhe entendo. Mas veja, algo a Sagrada Escritura está alertando a você, como me alertou um dia e os olhos, as vendas caíram. 2 Coríntios 3,16, esse véu só será tirado quando se converter ao Senhor. Há um véu que cega, amigos protestantes. Há um véu que cega, que faz com que sejam tolas. Quando o véu cai, se tornam o quê? Prudentes. Aqui está, 5 tolas. As 5 tolas representam o protestantismo. E as 5 prudentes representam o catolicismo. E vou provar com Bíblia. Que tem negócio com palavra, vou provar com Bíblia. 5 eram tolas. Vamos lá. Vejam só. Versículo 3 aqui de verde escuro.
tomando suas lâmpadas, aí está, tomando suas lâmpadas. Repito o que eu disse no início lá em cima, que elas carregam as suas lâmpadas. O que são as lâmpadas? A fé. Tomando suas lâmpadas, ambas, tanto as tolas como as prudentes, de rosa. As tolas não levaram óleo consigo. Aí começa a aparecer o primeiro problema, meus amigos protestantes. Começa a aparecer o primeiro problema que há no protestantismo. As tolas não levaram óleo consigo. Irmão Fábio, o que é que esse óleo representa? Meus amigos protestantes, esse óleo representa a consagração por imposição de mãos apostólica, que tem que ser usado com esse óleo. Ele representa todos os sacramentos, que todos os sacramentos se usa em quase todos, né? Exceto o casamento. Não me lembro no meu casamento se foi usado, se o padre usou algum óleo, mas em todos os outros sacramentos, amigos protestantes, é usado esse óleo. Esse óleo também, amigos protestantes, ele representa o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, eu já trouxe nesse canal, ele está em todos os sacramentos, todos os sete sacramentos. Veja, amigos protestantes, esse óleo ele é usado no batismo católico. Ele é consagrado pelo Padre em nosso peito, que nos proclama com esse óleo do Cristo, profeta, sacerdote e reis. Por isso, nós pertencemos ao sacerdócio real comum dos leigos, um povo sacerdotal, uma nação santa. Isso é o sacerdócio comum dos leigos que é nos dado pelo batismo. E vocês não têm esse batismo. Vocês não têm esse batismo. Muitos de vocês nem têm crença trinitária, que batiza com um nome. Heresia. Mateus 28, 19. Ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amigos protestantes, esse óleo é usado no crisma. Amigos protestantes, esse óleo ele é usado na unção dos enfermos. Amigos protestantes, esse óleo ele é usado na consagração sacerdotal, diaconal, episcopal. Aqui já aparece a primeira falta que vocês não têm. E esse óleo, ele representa sucessão apostólica. Porque é dali que vem esse óleo. Não existe no protestantismo os 7 sacramentos. Eu fiz um curso de discipulado na igreja batista, do qual eu pertenci um bom tempo, onde se acreditava em 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. São 7, amigos protestantes. Está na Bíblia. Eu já mostrei os 7 na Bíblia. Eu mostro dentro dos evangelhos os 7 sacramentos. Para vocês terem uma ideia, quando fala no sacramento da unção dos enfermos, em Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante, está alguém alegre, cante. Está enfermo, chame o sacerdote e ele vem fazer a unção no enfermo com óleo, ungido com óleo. Está também no capítulo 6, versículo 3 de Marcos, que eles ungiam com óleo. Não se iluda. Aqui nas lâmpadas de vocês, que é a fé de vocês, não tem na fé de vocês os sacramentos. Não se iludam, amigos protestantes, não se iludam, pelo amor de Deus, não se iludam. Quando Jesus vier, vai achar a sua igreja como ele deixou, mas vai achar também as igrejas protestantes. Já começa aqui a Sagrada Escritura mostrar, desvendar a falta na fé de vocês. Já mostra que é uma fé incompleta, uma fé que não salva. É eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo, vamos lá.
as tolas não levaram óleo consigo. Esse óleo faz com que a luz permaneça acesa. Sem óleo não tem como a luz permanecer acesa. E essa luz acesa significa o quê? Salvação. Esse óleo representa, amigos protestantes, também o sacramento da Eucaristia. O sacramento da confissão. Na Eucaristia, em João 6, 54, Jesus disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna e vou ressuscitá-lo no último dia. Jesus não disse: quem come meu símbolo, quem come minha representação tem a vida eterna. Jesus não disse, amigos protestantes. Não existe um versículo sequer dentro da Bíblia dizendo que a carne e o sangue de Cristo é uma representação, é um símbolo. Não se iluda, amigos protestantes. Aqui a Bíblia está mostrando. Vocês não têm óleo. Vocês não têm os sacramentos. Ainda mais que a Bíblia fala que há uma só igreja, em Efésios 4:4, quando fala na hermenêutica cristã, vai falar que há um só corpo, uma só fé e um só batismo. Vocês apregoam um segundo batismo. Não se iludam, amigos protestantes. Não se iludam. Vocês estão iludidos porque vocês caíram na lábia do pastor de vocês por falta de conhecimento. Católico, ignorante, futuro protestante. Verso 4. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo. Aí está. As que vão se salvar. As que estão na fé da igreja que Jesus fundou. Quando Jesus disse: perseverar e até o fim será salvo nessa igreja que ele fundou. Tem escândalos? Tem. Mesmo tempo de Jesus teve escândalos. Judas Iscariote foi o primeiro a escandalizar. O Papa Pedro negou Jesus 3 vezes. Mostra que a igreja é composta por membros pecaminosos, pecadores. Apesar da igreja ser o corpo de Cristo, não ter pecado, mas os membros dela, 1 Coríntios 12:12, membros pelo batismo, que somos nós, somos sim pecadores. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo. Todos aqueles que eram batizados, tanto no capítulo 19 de Atos, como no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 16, Pedro e João foram a Samaria, porque lá muitos tinham sido batizados. Chegando lá, fizeram oração, pôr as mãos sobre eles. Aí está o Cristo, para confirmar o batismo. Ele recebia a unção que já foi dada pelo batismo através desse Cristo. São Clemente, o quarto Papa da Igreja, chamou essa imposição de mãos de sacramento da confirmação. No ano 95, amigos protestantes. Estuda a história do cristianismo, como muitos pastores e protestantes estão fazendo e estão se convertendo. Estudem. A Igreja Católica surgiu com Constantino. Constantino é do ano 200 e cacetada. No ano 107, muito antes de Constantino, Santo Inácio de Antioquia, escrevendo aos hermeneutas, ao povo, os cristãos da Igreja de Esmirna, ele disse: aonde está a Igreja Católica? Veja, aparece o termo católica antes de Constantino, amigos. Onde está a Igreja Católica está Jesus Cristo. Onde está Jesus Cristo está a Eucaristia, sua carne e seu sangue. Disse isso Santo Inácio, escrevendo aos Esmirniotas no ano 107. Segue o texto. As prudentes, todavia, levaram de reservas vasos de óleo, junto com as lâmpadas. Aí vasos de óleo, o que? Tem como se salvar, aqui mostra hermeneuticamente, teologicamente falando, o que a fé católica nos proporciona. Salvação, conforme santidade busca, como os santos fizeram, salvação sem purgatório. Por isso aqui está, levaram de reserva vasos de óleo. Junto com o que? Com suas lâmpadas. Porque as lâmpadas, as lâmpadas, meus irmãos, veja só, quando as lâmpadas estão se apagando, que o óleo vai se acabando, está se apagando, eles tem um vaso para ir colocar. Sabe quando o irmão cai em pecado? Quando um católico cai em pecado, que ele é fraco, às vezes, muitas das vezes somos fracos, sei por mim mesmo, caímos em pecados, nos arrependemos, buscamos o Padre para confessar. Veja, a confissão, esses vasos, amigos protestantes, levaram de reserva vasos de óleo, é que nós temos como se emendar. Entende? A
Confissão instituída por Cristo depois que ele ressuscitou, em João capítulo 20, versículo de 21 a 23. Soprou sobre eles dizendo: receba o Espírito Santo, aqueles que vocês perdoar serão perdoados, se vocês não perdoar, não serão perdoados. Amigo protestante, vocês não têm a confissão. Está dizendo que se Jesus foi claro, se a igreja dele perdoar, através do sacramento da confissão, quando nós buscamos um padre, um bispo, nós somos perdoados. E vocês dizem: pecado é confessado a Deus. Vocês não têm vasos de reservas. Vocês não têm vasos de reservas. Vocês não têm. Também não têm. Aconteceu uma coisa. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. Agora, eu vou provar aqui, amigos protestantes. As tolas não levaram óleo consigo. Você sabe por quê? Porque a lâmpada de vocês não tem azeite. Porque vocês falam na sola fide. Só a fé e pronto. Essas lâmpadas das prudentes, que tem o azeite, que tem o óleo, chama-se fé com ação, ou fé com obras. Mas vocês dizem que vocês têm as obras de fé, que é a pregação de vocês, que é os milagres, que é a expulsação de demônios. O esposo veio, amigos protestantes. Olha o que acontece. Tardando o esposo a voltar, cochilaram todas. No meio da noite, versículo 6 aqui, vamos lá? No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor. Eis o esposo, Cristo voltando. Eis o esposo. Ide-lhe ao encontro. E as virgens, verso 7 aqui, ó. E as virgens, laranja. E as virgens levantaram-se todas. De verde. E prepararam suas lâmpadas. Todas. Católicos e protestantes. Não se iludam também, amigos protestantes, com o ecumenismo. Não se iludam com o ecumenismo brasileiro. O ecumenismo brasileiro diz que vocês vão ser salvos onde vocês estão. É mentira. Sem as obras católicas de fé, não se salvam, não se iludam. Muitas igrejas protestantes estão indo para o ecumenismo com a igreja do Brasil, porque acha que indo para o ecumenismo vai ser salvo. Porque acha que se faltar azeite, os católicos vão dar no dia que Jesus voltar. Não vai dar não, amigos protestantes. Não vai dar não. Ó. No meio da noite. Aqui, ó. O versículo 8 aqui que nós vamos ler agora. Ó. As tolas disseram às prudentes, de rosa. Ó, de rosa. Dai-nos de vosso óleo, porque vocês não têm. Partilhe de vossa fé, dai-nos os sacramentos. Mas Jesus já está vindo. Jesus, a trombeta tocou. E quando a trombeta tocar, todos os protestantes do mundo inteiro vão se dar conta que estava na fé errada. O arrependimento tardio dos ímpios, Sabedoria capítulo 5. O arrependimento tardio dos ímpios. O que é que a igreja vai responder? Os padres, os bispos? Não tem como agora. Agora ele já veio aplicar agora todos os sacramentos a vocês. Não tem como. Portanto, Jesus ainda não veio quando eu estou gravando esse vídeo aqui. E você está vendo esse vídeo, se arrependa imediatamente. Volte para casa para receber os sacramentos. Olha no dia do juízo, no dia que Cristo estiver voltando, que olhar que Cristo vinha, olha o que vai acontecer, porque as máscaras e as vendas vão cair, porque quando Paulo disse, quando o perfeito chegar, o imperfeito desaparecerá. Então aquilo que estava imperfeito na mente protestante vai cair por terra quando o perfeito aparecer. Olha o que acontece. Olha o que acontece aqui, ó. As tolas disseram às prudentes, de rosa, dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. Chama-se fé sem obra. Fé sem as obras de fé. O que é que as prudentes vão dizer? Porque já é tarde.
Olha o que elas vão dizer. Versículo 9. As prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. Amigos protestantes, talvez você, por estar cego, na cegueira, como eu um dia estive, imagina, não, nós temos as obras. E nós vamos apresentar ao esposo quando ele vier. E as obras protestantes, que para Jesus não importa, essas obras protestantes aqui, ele vai dizer no dia, quando vocês com as lâmpadas sem óleo, for apresentar e justificar, dizendo que tem óleo. Sem ter, olha o que vai acontecer. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade de Deus que está no céu? Ele pregou na sinagoga de Cafarnaum: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna e vou ressuscitá-lo no último dia. Aí está a fazer a vontade de Deus. Aqueles que vocês perdoar serão perdoados. Vocês não aceitaram a confissão. No capítulo 10 de Hebreus, versículo 8, diz que nós vamos ser santificados pelo sacrifício, pela oferenda do corpo de Cristo. No versículo 25, no versículo 19 diz que nós vamos entrar no santuário eterno em virtude do sangue de Cristo e do corpo de Cristo. Carne e sangue de Cristo, que como na minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna. Aí no versículo 25 vai dizer que muitos abandonaram a assembleia. E no versículo 26 diz que já não há mais sacrifício para eles. Não há mais salvação para vocês, amigos protestantes. Porque vocês ainda vão justificar diante de Jesus dizendo o seguinte. Veja que Jesus está dizendo: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor. Quem foi que disse, o Senhor é meu único Senhor? O Senhor... Os protestantes. Segue o texto. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, muitos, testemunha de Jeová, adventista, assembleiano, batista, luterano, metodista, as milhões de seitas que há no mundo. São muitos, Jesus está dizendo, não são poucos. E que vai ser a maioria. E que diz aqui o IBGE que daqui para 2026, protestante será a maioria aqui. Quer dizer que vai ser salvo é a minoria. Que for fiel até o fim à igreja fundada por Cristo. Preste atenção. Muitos me dirão naquele dia, olha, por que essas lâmpadas não tinham azeite? Não tinham óleo? Vou provar. Aqui, ó. Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? A pregação, amigos protestantes, vocês já fazem. Vocês pregam mais do que os católicos, casa por casa. Vocês são os experts, querem ser o dono da Bíblia. Vocês pregam, caia canivete, chuva ou sol, vocês estão pregando. Veja. Senhor, Senhor, nós pregamos em teu nome. E não foi em teu nome que expulsamos demônios. Onde é que se vê tanta expulsação de demônios? Nas igrejas protestantes. Não fizemos muitos milagres em vosso nome. Aqui está a sola escritura, porque pregamos só a sola escritura. Só em teu nome, o sola Cristo. Veja por que, amigos protestantes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram o óleo consigo. São lâmpadas secas, são fé vazias, fé seca, são os sacramentos, fé seca, esturricada, fé morta. Não tem os sacramentos, é fé morta. Acorda, sai logo dessas Babilônias protestantes, criadas, fundadas por homens. 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Essas seitas proíbem ali 2 sacramentos. O casamento na igreja, que vocês levam para o civil, para os homens, e proíbe o alimento de ação de graças. Eucaristia significa ação de graças. A Bíblia é clara. São Tiago diz que a fé sem obra é morta. O próprio São Tiago vai dizer que até os demônios têm fé,
Só que não tem obras. Igual vocês têm fé. Ainda é as obras de fé. Vocês só têm essas 3 coisas na fé de vocês. Pregação da palavra, expulsação do demônio e milagres. Restauração financeira, libertações. Vocês só têm isso. E mais nada. Me diga o que existe de outra coisa na fé protestante fora disso aqui. Versículo 23. Olha o que Jesus vai responder. Para vocês que têm fé sem o óleo, sem o azeite. Aqui, ó. No entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Aí está, operários maus. Por que a lâmpada das prudentes, da fé católica, está cheia e tem até vasos de reserva? Porque isso significa os sacramentos. Isso significa os sacramentos. Batismo. Quem não for batizado e não recebeu o Espírito não entrará no reino. O que a fé católica ensina? Que no batismo nós recebemos o Espírito Santo. Porque quando Jesus foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo. Quando nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. Entende? Então, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar. Então, Gálatas 3:7 diz, todos vós que foste batizados, os revestistes de Cristo. Estamos revestidos de Cristo. Só pelo único batismo. Acontece, amigos protestantes, que o término da Bíblia vai dizer aqui embaixo, no final, no finalzinho, eu vou pegar aqui que não dá para passar para o outro lado, mas eu vou pegar aqui para terminar. Diz assim. As prudentes responderam, não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível ides aos vendedores, a fim de comprar para vós. Verso 10. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. Já é tarde. Acorda enquanto há tempo. Antes que seja tarde, ou você morra, ou Jesus volte. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas. Veja aí, sala das bodas. As bodas do... Está lá no livro do Apocalipse, as bodas do esposo com a esposa. As bodas do cordeiro. Significa também, a cada Santa Missa, a comunhão. Felizes os convidados para as bodas do cordeiro, para a comunhão. Veja aí. Porque estavam preparados para essa comunhão. Quem come da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna. Por isso São Paulo diz em 1 Coríntios 10, versículo 16. O pão que consagramos não é a comunhão do corpo de Cristo? E o cálice consagrado também não é a comunhão do sangue de Cristo? Nós, embora sendo muitos, verso 17, comungamos do mesmo pão. Embora sendo muitos, formamos uma só igreja, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Vem, não se iluda com o ecumenismo. No dia do ecumenismo, vocês vão ficar. Não se engane com o ecumenismo. Se converta à verdadeira igreja de Cristo, fora dela não há salvação. Ou faz parte das 5 prudentes, ou não será salvo. Esse é um texto teológico que eu estou trazendo e mostrando. A realidade nua e crua. Ora, entraram aqui. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas. Foi fechada a porta. Uma vez fechada a porta, não tem mais como abrir. Eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará e sairá e encontrará a pastagem. Essa pastagem é a Eucaristia. O capítulo 10, versículo 9 de João. Amigos protestantes, também nesse capítulo teológico de João, versículo 16 diz: tenho outras ovelhas que não são do meu aprisco. Ou seja, teologicamente falando, tenho outras ovelhas que não são da minha igreja. Eu preciso conduzi-las para cá, para que haja um só rebanho. Ou seja, que haja sempre as prudentes. Porque quem estiver do lado das tolas não vai entrar. Vai ser tarde, a porta vai ser fechada e... Mais tarde, o verso 11. Chegaram as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
igual o que eu acabei de ler em Mateus 7, versículo 22, parte B. Senhor, Senhor, não pregamos nós em teu nome? Não fizemos milagres em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E o 23 é claro. Nunca vos conheci. Porque não pertence ao corpo dele. Colossenses diz, tentam se chegar a cabeça fora do corpo, não vão conseguir. Colossenses capítulo 2, versículo 19. Não vão conseguir. Chegar a cabeça sem o corpo. Não chega. Não se iludam, amigos protestantes. Olha, Senhor, Senhor, abre-nos, verso 12. Mas ele responderá, em verdade vos digo, não vos conheço. Do mesmo jeito que está em Mateus, repito. Senhor, Senhor, pregamos em teu nome. Expulsamos demônios em teu nome. Curemos em teu nome. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Não se iludam. Jesus não reconhece a fé. Fé fundada, criada por homens. Jesus fundou uma igreja em Mateus 16, 18. E ele disse que as portas do inferno não poderiam nunca acabar com essa igreja. Não se iludam. Saiam daí, filhos meus. Saiam daí. Vocês foram manipulados, fizeram a lavagem cerebral pelo pastor de vocês. Que únicos idólatras católicos que têm mais. Isso é coisa do diabo, engodo de Satanás. Esquece o Novo Testamento. Que o Novo Testamento, idolatria, serviu um segundo altar. Quando Paulo fala da Eucaristia. Em 1 Coríntios 10, se você pegar o versículo 14, ele vai dizer, fujam da idolatria. Falo para quem tem conhecimento. Diz o verso 15, 16, diz, o pão que benzemos, esse benzer é a transubstanciação, a mudança. Não é a comunhão do corpo de Cristo, e o cálice não é a comunhão do sangue de Cristo. É, meus irmãos. Está indagando os coríntios que estavam entrando pela via do pensamento de vocês. Ah, é simples, representação, uma simples ser comum, memorial comum. Não é. Sai daí, filho meu, enquanto há tempo. Não se percam, não se perdam. Para encerrar, Jesus diz, em verdade vos digo, não vos conheço. Por quê? A sola fide. Não se iludam, pelo amor de Deus. Todas as seitas que vieram pós-Lutero foram criação de demônios. 1500 anos de igreja. Até Martim Lutero. Todos criam piamente. Estavam salvos nessa fé. Veio Martim Lutero adulterar o caminho da verdade. Muitos dizem que Martim Lutero foi um padre que fundou o protestantismo. Espera aí, quem fundou o inferno não era um anjo? Lucifer era o quê? Anjo de luz. Ah, foi um anjo que fundou o inferno. Aí. Foi um anjo que fundou o inferno. Anjo de luz, Lúcifer. Não é estranho que também um padre fundasse o protestantismo. Um apóstata. E João Ferreira de Almeida e tantos outros. Hã? E daí? Meus irmãos, tá aqui. Esse vídeo é especialmente para os meus amigos protestantes que me seguem aqui no canal. Lembre-se daquele like, se inscreva no canal, compartilhe. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.